inicial do romantismo no Brasil? O marco inicial do romantismo no Brasil é o livro Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves Magalhães, do ano de 1836. Tá bom? Esse livro, Suspiros Poéticos e Saudades, do ano de 1836, vai marcar aí o início do romantismo no Brasil, tá bom? Mas não é um livro de grande sucesso, até porque o grande nome da primeira geração do romantismo é Gonçalves Dias. Não confunda os Gonçalves, por favor. Vamos lá, vamos entender agora a primeira geração. Até agora eu falei de história. A primeira geração ela vai ser fortemente influenciada pela independência do Brasil. Então vamos levantar aí quem é o herói nacional. E aí vamos escolher um índio. Por isso é uma geração chamada de geração indianista. Tá bom? É uma geração nacionalista, vai estar influenciada diretamente pela independência do Brasil, pelas lutas, né, em defesa da pátria. Então vamos ter nacionalistas, vamos defender a nação, vamos exaltar a nossa natureza, exaltar as matas, vamos ser ufanistas, ou seja, patriotas exagerados, tá? E aí vamos ver o índio como um herói nacional, resgatando uma característica que está acontecendo na Europa, que é o medievalismo. Tá, medievalismo, vou explicar para você o que acontece. O Brasil não teve Idade Média. Na Europa, o romantismo aconteceu valorizando a Idade Média. Na Europa, o romantismo ele vai acontecer valorizando os cavaleiros medievais. Então, aqueles homens cultos, fortes, né, que tem aquele amor cortês, aquela visão idealizada. Então, sempre com armadura, defendendo a mulher amada. Nós não tivemos isso em Portugal, no Brasil. O Brasil não teve Idade Média. E aí o que nós fizemos? Vamos resgatar, vamos transformar o herói medieval no índio. Então a gente vai ter índios idealizados, índios com características dos heróis medievais, índios com características, eu até brinco com o meu aluno quando eu vou explicar isso, pega o cavaleiro medieval, tira a armadura, bota pelado, tira a espada, dá um arco e flecha e faz uma pintura, bota um cocá. Pronto, você fez aí um índio idealizado. Tá? Medievalismo. O romantismo ele vai estar cheio. Isso aí é características característica geral do romantismo, né? A subjetividade e a idealização. Todas as manifestações românticas vão trabalhar em cima da subjetividade, aquilo que é pessoal, aquilo que é particular, e da idealização, uma visão idealizada das coisas. Tá? O romantismo vai ter a liberdade de expressão, que vai ser algo muito forte. O que seria essa liberdade de expressão? Eu falar o que eu penso, você vai ter uma liberdade, não é bem assim, você vai ter uma liberdade para escrita, tá? A liberdade aí é do artista escrever sem obedecer a métrica, a rima, sem obedecer aquele esquema fixo de escrita, você não tem mais isso. Então você tem uma liberdade de expressão, uma liberdade de escrita muito grande, tá? É claro que o romantismo, como um todo, também vai ser carregado de sentimentalismo, tá? E a primeira geração vai valorizar a cor local. Quando você lê cor local, pense na designação da ambientação das obras no cenário natural e social do país. Então, vai ser valorizando aquilo, o ambiente do país, sabe? Voltado para aquilo. Porque, não sei se você lembra, no arcadismo você tinha um fingimento poético. O autor, o eu lírico, estava no Brasil, mas ele descrevia uma paisagem completamente europeia. Aqui não, no romantismo vamos valorizar a cor local, vamos valorizar o ambiente social e cultural do país, tá bom? Quem são os principais autores dessa primeira fase? É o Gonçalves Magalhães, porque ele começa o movimento, o Araújo Porto Alegre e o Gonçalves Dias, tá bom? Lembrando que primeira geração, segunda geração e terceira geração só acontecem na poesia. Na prosa não tem esse papo, tá bom? Na prosa a gente só divide os tipos de romance, tá bom? A prosa vê o romantismo como um todo, tá? E o Gonçalves Dias vai ser o cara que vai nascer no ano de 1836, vai morrer em 1864, vai ser o único que vai morrer no naufrágio. Ele estava vindo muito doente já, com tuberculose, muito doente vindo de Portugal, porque os médicos falaram assim, você vai morrer, e ele falou, já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer na minha terra. Porque como ele canta na canção do exílio, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então o que ele faz? Ele vem, só que
o navio, chegando na costa brasileira, vai naufragar. E ele estava muito mal, muito doente no seu quarto, muito debilitado em sua cama. E aí todo mundo se salva e ele acaba morrendo afogado. E aí depois que todo mundo se salva, e aquele moço que estava doente ficou no quarto. Poxa, que pena. Foi o único. No meio de um naufrágio, um navio inteiro, é o único que morre, porque esqueceram dele. Né? Nós temos aí as poesias dele, né? Ele segue essa ideia do indianismo, ele segue muito. Ele tem os primeiros cantos, os segundos cantos, as cestilhas de Frei Antão, os últimos cantos e os timbiras. Os timbiras foi um poema inacabado. Lembrando que os grandes poemas que a gente ouve do Gonçalves Dias, que a gente encontra nos livros didáticos, está dentro dessas coletâneas. Primeiros cantos, segundos cantos, últimos cantos. Inclusive o poema Juca Pirama, um poema épico, tá? Ele vai contar a história de um índio de uma forma idealizada, de uma forma heróica, tá bom? Vai estar lá nos últimos cantos, tá? Juca Pirama vai contar uma história de um herói, de um guerreiro que vai ser preso pela tribo dos Timbiras, e aí os Timbiras vão fazer um ritual para matá-lo, para sacrifício, né, de canibalismo. Na hora que ele vai ser morto, ele começa a chorar, e o índio não podia fraquejar, porque era uma honra ser comido. Era uma honra ser comido. Então era uma honra morrer pela causa. Só que ele chora porque ele pensa no pai que está cego na floresta. E ele pede, pelo amor de Deus, deixa eu cuidar do meu pai. E aí os índios falam assim, fraquejou, manda embora. Aí ele vai embora. Quando ele encontra com o pai fala que tem vergonha do filho. Né? Ele vai ficar envergonhado com a atitude do filho, porque tinha que morrer como um guerreiro. E aí o pai manda o filho de volta para os Timbiras e fala assim, ó, você vai para lá porque você tem que morrer como um índio decente. E aí o Juca Pirama volta. É um poema narrativo e é a síntese da primeira fase do romantismo, tá bom? Além disso, o próprio Minha Terra Tem Palmeiras, Canção do Exílio, você vai ver que tem uma exaltação da pátria, né? Exaltando essas primeiras características do romantismo. Tá bom, gente? Então, assistam depois a nossa videoaula de segunda e terceira geração, e a gente também tem a nossa videoaula de romantismo prosa, tá bom? Então fiquem com Deus e até mais.